quando ela vai falar ali sobre o relacionamento da filha dela com o ex-marido Leniel, que hoje é o assistente da acusação. Aliás, abro parênteses, o Leniel, eu gostaria muito de estar me condoendo com a dor dele de ter perdido o filho dele. Mas ele vem transformando essa dor em ficar difamando gratuitamente a ex-mulher. Teve até uma matéria só pela Rede Rio TV, onde o Leniel vai no perfil pessoal dele lançar suspeitas sobre o porquê da doutora Thaís Matar Assad ter saído do processo. O problema não é fazer essa pergunta do porquê a doutora Thaís saiu da defesa da Monique. É a insinuação que ele faz quando ele vai dizer o seguinte: o que será que a doutora Thaís Matar descobriu sobre a Monique que ela preferiu nem ficar no processo? Olha, este caminho que o senhor Leniel está tomando não é bom. Mas engraçado, a nossa sociedade estruturalmente misógina não estranha. Eles acham que ele tem direito de estar amargurado porque perdeu um filho. Mas estar amargurado porque perdeu um filho dá a ele o direito de até ficar fazendo falsas acusações contra a ex-mulher, que tem esse currículo que eu acabei de falar aqui, que Leniel conhece bem. Ele está o quê? Ele quer agora criminalizar e culpabilizar a mulher por ela ser feminina, por ela ser intelectual, por ela ser diretora de escola, por ela ser uma mulher que tinha atividades externas? A gente precisa se perguntar sobre isso, porque ficou uma coisa discrepante. Ele vai lá e a acusa no seu perfil pessoal. E aí vem a Rede TV Rio e fala assim: não, gente, nós verificamos a informação, e a informação é que a doutora Thaís saiu por uma questão dela. Mas olha só, o jornal aí no caso foi isento, mas o Leniel sutilmente instigando a opinião pública contra a professora Monique e a sua ex-advogada. Ah, ela saiu porque ela descobriu algo de errado nessa mulher. Ô, gente. Então, por que eu estou falando isso? Fecha parênteses. Porque a dona Rosângela, no seu depoimento, vai dizer sobre o Leniel, que ele tinha de estar ausente, que ele reclamava com ela de algumas questões familiares dele, que ele confiou questões dele a ela, e que ela entendia que mesmo assim ele não era um pai ruim, ele não era um homem ruim, ele não era uma pessoa ruim, ele era só uma pessoa distante. Né? Ela vai até levantar aquela hipótese, né, sobre o estar presente ou ausente, são opções que a gente faz no conjunto das circunstâncias. Né? Por exemplo, quando o filho vivia, ele teve que optar em ficar longe por questões trabalhistas, por questões de sustento. Mas depois que o filho foi tragicamente recolhido, ele talvez teve que optar em ter de se ausentar do trabalho e lutar por justiça pelo seu filho. E aí não existe nada de certo ou de errado nisso, a menos que a gente comece a fazer algumas comparações. Seja como for, o que eu queria enfatizar aqui é que esta é uma percepção da dona Rosângela e que o grande público já compreende, né, como a doutora Samir vai dizer mais à frente. Olha, ele precisou se ausentar. Às vezes era até uma mistura de duas coisas, ele precisava se ausentar, mas ele era uma pessoa mais na dele, com menos assunto, alguma coisa assim. São possibilidades. A minha comparação aqui é outra. Se a opinião pública tem prontidão em compreender esse pai que precisou se ausentar por motivos trabalhistas, por que essa mesma opinião pública não consegue fazer o exercício de entender que essa mãe que estava na casa no horário que o filho foi morto, por que a gente não presta atenção em tudo que ela vem dizendo, seja através da sua carta de 29 páginas, seja através da sua defesa trazendo as testemunhas, seja através daquela testemunha silenciada, a doutora Elisa Krieger? Por que a gente não consegue compreender que essa mulher de fato ela não estava tendo acesso à plenitude das informações porque ela de fato estava num relacionamento abusivo? E aí não foi nem escolhas que ela fez, ela estava tentando entender alguma coisa, procurar alguma coisa, confirmar alguma coisa, e aí o algoz da criança foi mais veloz do que ela. Por que a gente não consegue entender isso, contextualizar isso, sendo que a gente tem uma rapidez de entender? Ah não, gente, o pai precisava sair, você tem que entender, não é assim não, mas a mãe... É assim que as pessoas fazem. Então, quando eu trago aqui essa fala da dona Rosângela, eu estou dizendo o seguinte: há uma compreensão do grande público em relação a isso que dona Rosângela traz para o processo. E esse público não consegue compreender, então, as razões
de a professora Monique em algum momento ter tido, talvez, e eu gosto de enfatizar isso talvez, porque ela era uma mãe muito atenta e presente. As circunstâncias ali é que a enganaram. E que na noite em que o filho foi tragicamente morto, ela estava sedada, dopada, sem um domínio da sua vigilância, porque também há aquelas condições, mesmo tendo violências sutis por parte do seu então companheiro, ela confiava nele. Ela confiava nele. Ah, mas a questão dela comprar a câmera mostrava desconfiança. Desconfiança é diferente de contundência. Por exemplo, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra.